Já estamos de volta. Durante o intervalo é incrível, Turminha. O assunto flui, a gente não para nem de falar, É né, verdade. Débora? Muito legal quando isso acontece. E agora a gente repassa as principais informações para você de casa. Veio a perguntinha super interessante da telespectadora. Então, justamente comentando, né? Quando existe uma perda na família, de um parente muito próximo, um irmão, o pai, a mãe, às vezes mesmo um avô, uma avó, que a criança tem uma ligação muito forte. E aí, a Vanielle, Érica Santana, perguntou qual a melhor maneira de contar isso para a criança. Acrescento na pergunta da Vanielle, Débora, a melhor maneira de contar isso para a criança pequena, que ainda não entende, não compreende as coisas, e como contar para uma criança que já entende, por exemplo, com seus 8, 9, 10 anos, ela já tem noção, né, inclusive, dos membros da família direitinho. Como a gente abordar Sim. a criança para falar, para dar notícia? Isso é uma pergunta bem interessante, porque, assim, às vezes as mães querem poupar do sofrimento e acabam não contando, né? E uma coisa que eu falo, assim, as pessoas não podem sumir da vida das crianças, né? Eu não posso ter uma avó que frequenta a minha casa ou até mora comigo e amanhã essa avó sumiu e fica por isso mesmo, né? Tudo na vida da criança e na vida de todo mundo tem que ter um começo, meio e fim. Né? Então, a gente tem que se preparar para dar essa notícia. É lógico que a mãe tem que estar no momento calmo, ela não pode estar desesperada, chorando, ai, a vovó morreu, minha vida vai acabar. Não pode ser tão trágico, porque aí a criança, principalmente a criança menor, ela vai se assustar muito e vai realmente traumatizar. Então, existem histórias que podem ser contadas. Até eu lembro, a minha filha, ela tinha 7 anos quando a minha mãe faleceu. Né? Então, quando eu fui contar, eu falei para ela, eu falei, olha, a vovó, ela já estava doente, agora ela virou uma estrelinha, ela foi para o céu. Eu pus um pouco da fantasia, então eu lembro que às vezes ela olhava para a janela, via a estrela que brilhava mais, ela falava, é a vovó, é a vovó. Só que ela não compreendeu. Eu lembro que passou, assim, acho que uns 4 meses, ela veio um dia para mim e falou, mãe, eu queria tanto morrer. E eu me assustei, que eu falei, como assim? Por que você quer morrer? Ela falou, porque eu tô com muitas saudades da vovó e eu queria morrer só um pouquinho para ir lá ver a vovó e voltar. Aí eu expliquei para ela que não podia acontecer isso, Aí que a tem que gente sentar de novo. que a gente matava saudades vendo a foto da vovó, rezando para a vovó, que agora a vovó, tudo que a gente sentia pela vovó estava no nosso coração. Então, e aí eu fui vivendo também todo esse sofrimento junto com ela. Então, não é que tem uma resposta pronta, porque a gente está falando de sentimentos, né? A gente está falando da angústia de perder uma pessoa querida. E é válido falar, pode chorar, vamos conversar sobre isso, porque para a mamãe também está sendo uma experiência triste, dolorosa, e vão passar junto por isso, né? Permitir que a criança mostre o que está sentindo. Às vezes não vem em forma de choro, vem em forma de agressividade, às vezes a criança fica muito quieta, às vezes a criança tem uma inapetência, não quer mais comer, entra em estado febril. Então, eu acho que é importante perceber tudo isso e falar, ó, tô aqui, vamos passar por isso junto. Mas tem que contar. Não dá para omitir isso, porque aí a insegurança, a ansiedade, a dúvida do que aconteceu podem gerar traumas maiores do que realmente perder um ente querido. Débora, e o fato de levar a criança, por exemplo, para um velório? Isso pode ser bom? Pode ser traumático? Eu nunca levei meus filhos. Eu mesmo quando foi da minha mãe, eu tinha essa impressão, porque para mim, né, como Débora, eu não é uma coisa muito tranquila, né? Ainda mais quando são pessoas muito próximas e queridas como um pai, uma mãe, que eram os avós deles. Então, eu preferi poupá-los e vejo que para eles também tudo tranquilo e assim, pelo que eu entendo, acho que eles já são adultos. Meus filhos, um tem 26 e 18, acho que eles nunca foram, né? Porque depois dos nossos pais, assim, tão próximos, assim, nós não tivemos mais ninguém, graças a Deus, eles nunca foram. Eu acho que isso é uma decisão de cada família, mas eu percebo assim, para uma criança pequena não é um ambiente, é gostoso você ter a imagem daquela pessoa querida que morreu bem, né, porque para a criança entender que está ali, que está morta, o ambiente não é muito agradável, muita tristeza, né? Ali, né? Então, se puder poupar e que a criança fique com aquela imagem da avó feliz, o tio brincando, sabe? Eu acho que é melhor. No caso de adoção, Débora, chegou essa perguntinha também. Em que momento contar que os filhos Isso eu sou são perita. adotados? Bom, eu contei desde sempre, né? Mesmo de bebê, quando eles eram bebezinhos, eu pegava no braço e eu ia conversando, eu ia falando, e aí eles foram entendendo essa história e depois foram perguntando, e um dia, mãe, então sou eu o adotado da história? É você. Então, eu acho assim, a gente não pode supervalorizar, né? Tem um momento, eu vou sentar e vou contar a verdade da sua vida. Não, tem que ser uma coisa que tem que fluir naturalmente, porque tem que ser natural,
né? Não pode ser uma coisa, ai, olha, vamos aqui marcar o momento da realidade. Não, sabe? Vai conversando, vai contando a historinha. Eu contei a historinha que era um casal que chorava muito e que uma moça boazinha deu o bebê de presente. É lógico que muito mais detalhes, né? Estou resumindo bem aqui. E eles foram crescendo com essa história da moça boazinha e que eles chegaram para agradar a gente, para deixar o nosso coração feliz. E aí eu punha muito sentimento, muito amor nessa relação, para não falar, eu fui excluído, o que aconteceu. Então, foi com muito amor. Então, eu acho que se você começa a contar a história com amor, com dedicação, isso flui, isso é uma coisa natural. E aí, aos poucos, é lógico, a curiosidade vai existir, as perguntas vão surgir. Isso inevitável. É inevitável. Mais uma perguntinha chegando, Gilmara Damasceno. Ela escreveu pra gente de Natal, Rio Grande do Norte. Obrigada, Gilmara. Tati, sou fã do programa, parabéns. Tenho uma garotinha de 7 anos. Ela é única. Única filha, única sobrinha, única neta. Adora ser o centro das atenções. Por mais que a gente sempre fale para ela, o mundo não gira em torno de você, como proceder neste caso, onde a minha pequena é rodeada de adultos e que isso acaba interferindo na sua personalidade com atitudes adultas, sendo apenas uma menininha de 7 anos. Por exemplo, ela interfere nas nossas conversas com opiniões, quer usar o mesmo estilo de roupa que eu uso. E por último, vive me pedindo um celular, uma conta de e-mail e quis até criar um perfil no Facebook. E aí a mãe perguntou, e agora? O que eu faço? Gilmara, obrigada pela participação. Menina de 7 anos, única filha, única sobrinha, única neta. Aí é difícil. Não, o mundo gira ao redor dela mesmo. Não tem como. Tem né? alguma dica para essa mãe? Sim. Ela tem que perceber, ela tem que mostrar para essa criança, 7 anos já vai para a escola, tem as amigas da escola. Então, é trazer esse universo das crianças da idade dela para dentro de casa. Tá. Então, como não tem primos, não tem irmãos, não tem nada, vamos trazer os amigos, para ela entender que existe toda uma relação de um coletivo. Aí é muito cedo para dar o celular, para Facebook, porque a criança não tem maturidade, e quando fala de maturidade, remete à responsabilidade. Então, ela não tem maturidade para ter um celular, para conversar no WhatsApp. Ela não tem maturidade para administrar uma conta no Facebook, que é, de repente, posta uma foto ou posta alguma coisa. 7 anos, ela está em fase de alfabetização, ela já deve ler, escrever, mas não tão corretamente. Então, quer dizer, são vários aspectos que ela não está pronta para tudo isso, né? O fato de querer se vestir como a mãe, de querer se portar como adulto, é resultado do meio que ela vive, né? Então, quanto mais essa família trouxer os jovens, as crianças, para um contexto familiar, permitir que ela vá dormir em casa de amiguinhas, que ela frequente aulinhas de balé, sei lá, de outras atividades aonde, com outras crianças, fará com que ela não tenha um foco tão grande na conversa de adulto, na aparência de adulto, no comportamento de adulto. Diversificar, né? Mais uma perguntinha. Marcela Vicente. Na verdade, aqui é um testemunho, né? Tati, meu filho me chamou um dia desses e me contou que havia roubado coisas dos coleguinhas da escola. Ele chorou muito, se sentiu muito culpado. Conversei bastante com ele, não coloquei ele de castigo. Só mostrei que o que ele fez estava errado e que isso podia ter consequências muito ruins. E aí ela comenta aqui, né? Fiz certo? O caminho é esse mesmo, Débora? Esse mesmo. Que ela diz que não deu castigou. Sim, eu acho que, como eu falei, primeiro ajuda. Né? Então, o que ela fez? Ela mostrou que o ato dele, que às vezes por um impulso, às vezes por vontade de ter aquele objeto que o amigo trouxe e ele não tinha, a gente precisa até, vamos dizer assim, teria que saber por qual motivo ele fez tudo isso, né? E aí chegar para ele e falar, olha, não pode, se acontecer da próxima vez, aí você vai ter algumas responsabilidades. Quais? Você vai devolver, nós vamos lá e você vai pedir desculpa. Isso não pode acontecer novamente. Você tem que chegar para a pessoa e falar, eu queria ver esse objeto seu, posso levar emprestado, mas não pegar sem avisar ninguém. Se isso começar a ser um ato muito frequente, aí vale pedir ajuda, porque aí pode estar desencadeando uma doença, alguma coisa mais grave. Mas se for esse episódio esporádico e acontecer só mais uma vez, eu acho que assim, o castigo, entre aspas, a ação é ele fazer o caminho contrário. Devolver, se explicar e pedir desculpas. Mais uma perguntinha, Débora. Mônica Galdino. Tati tem um filho que é muito ansioso e muito consumista. Ele tem 6 anos e só fala em comprar algo, comprar as coisas. E aí ela pergunta, como eu posso trabalhar esse assunto com ele? E ela diz aqui, me preocupo muito com essa ansiedade dele. Então, uma criança de 6 anos, a mãe diz que é muito ansioso e ele gosta de comprar.
tudo ele fala para comprar. São 2 pontos. A ansiedade, ela é um sinal de insegurança. Então, a criança que não tem as suas ações, não tem segurança nas suas ações, fica ansiosa porque não sabe o que vai acontecer. Isso acontece com todos nós. Então, é importante passar para essa criança mais segurança, passar para que ela se sinta bem, para que não gere tanta ansiedade. Qual era o segundo item? Ela diz que daí ele é muito ansioso e quer comprar muito. O consumismo. O consumismo, ele é adquirido por exemplos de alguém. Então, deve ter alguém na família que tem esse costume. Caso não tenha, é importante passar para a criança valorizar o que ela tem. Né? Porque não a grama do vizinho é mais verde, né? É melhor, é mais saudável. Não isso. Fazer com que ele compreenda que os brinquedos que ele tem são bons, que as roupas que ele tem são boas, que os tênis que ele tem hoje são bons. Então, valorizar o que ele tem para a criança não ter essa vontade de sempre querer ter uma coisa nova. Tá. Porque sempre que eu quero comprar alguma coisa, que é o que eu tenho não está me servindo. Então, eu preciso de algum objeto novo. Então, é virar esse jogo e mostrar. Mas isso é conduta de pai, de mãe, valorizar também o que eles têm, diminuir a questão do consumismo. E uma coisa muito importante são os passeios, né? Hoje os pais passeiam muito em lugares de consumo, shopping, supermercado, vamos fazer compra. Então, vamos passear num lugar onde não tem consumo. Então, vamos para um parque, vamos fazer um piquenique. Zoológico. Um passeio diversificado onde o foco não seja o consumo. Porque se são pais que só levam ao shopping, ele já está habituado a sempre ir num lugar onde compram as coisas. Débora, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu tenho 2 perguntas aqui ótimas. Eu vou fazer, se você puder resumir pra gente, porque eu acho muito interessante. Primeira, Nívia. Tati, me chamo Nívia, sou de Campinas, tenho uma menina de 8 anos e dia desses achei um bilhetinho dela para um coleguinha pedindo para namorar com ele. Por favor, me ajudem. E acredito que possa ser também, né? Hoje as crianças são muito precoces. Então, menininha de 8 anos, mamãe encontrou o bilhetinho querendo namorar o amiguinho da escola. E a outra mãe, a Sula Mendes, dizendo que tem 2 filhos, a menina de 13 e o menino de 14. E eles brigam muito entre si. E ela pergunta, o que eu posso fazer a respeito disso? Já coloquei de castigo, já briguei, já expliquei, já conversei bastante, mas não adiantou. Briga entre irmãos e namoro precoce. E namorinho. Bom, vamos lá. O namoro precoce, ele, lógico, não é saudável, né? Então, a gente pode validar o sentimento dela. Olha, filha, eu sei que você gosta desse seu amiguinho, mas você pode gostar dele como amiga. E é muito bom ter um melhor amigo, porque ainda você não está na idade, de novo, a maturidade para um namoro. Ela nem sabe, essa menina, o que é um namoro, né? E às vezes os pais até incentivam. Então, vamos fazer o contrário. Não, super válido, você gosta dele? Pode mandar um bilhetinho que você gosta dele, que ele pode ser o seu melhor amigo, porque você ainda não está na idade de namorar. Isso não vai frustrar, não vai fazer com que ela sofra, nada. Que bom que você tem um melhor amigo. E a mãe pode até dar um exemplo dela. Eu, na sua idade, tive um melhor amigo e contar algum exemplo, mas frisar que muito mais do que um namorado, ter um melhor amigo é bem legal nessa idade. Irmãos que brigam, né? Eu gosto desse assunto, eu acho que vale até um programa de a gente fazer tema sobre irmãos, porque tem muita coisa nessa relação. Deixe que eles se resolvam, porque às vezes a mãe interfere e acaba protegendo um e o outro. E aí, quando a criança quer provocar, provoca o irmão para a mãe vir falar, quero chamar atenção, vou lá. A partir do momento que você deixar com que os dois se resolvam, até porque eles têm já uma idade pré-adolescente. A menina 13 e o menino 14. Então, deixe que os dois se resolvam. Você pode até intervir, mas na orientação. Bom, vamos sentar aqui e vocês vão se resolver. O que aconteceu? Foi ele, ele me provoca. E como a gente resolve isso? Não defina por eles, porque senão cada vez eles vão brigar mais, porque sempre vai ter alguém... O menino tem 10? Só reforçando, o menino tem 10. O menino tem 10, porque sempre vai ter alguém que vai resolver por eles. Ou vai tirar, ou vai pôr de castigo, ou afasta, ou tira o tablet, né? Faz alguma coisa. Então, administra a resolução da briga entre os dois. Colocar os dois eles frente a frente. Bom, e agora? Essa briga, como vocês querem resolver isso? Aí eles vão aprender a resolver, porque senão ela vai eternamente, eles vão estar com 18 e 14 e vão estar brigando. Então, deixe que eles aprendam a resolver esses problemas. É lógico, se chegar uma agressão, um bateu no outro, não, aí é uma intervenção mais direta. Mas enquanto eles estiverem só na provocação, é importante que ela administre a paz, né? Apazigue os dois.
Mês que vem vamos continuar falando sobre isso? Vamos, irmãos, sim, convivência, irmãos. brigas, pode esse ser? Esse é bom, pode Então, sim. confirmado. Obrigada, viu, Débora? Obrigada, é um prazer. Turminha, infelizmente nosso tempo acabou. No próximo bloco eu volto com mais uma dica de arte, mas mês que vem tem mais bate-papo, porque ela que é uma querida e está sempre conosco, psicopedagoga, escritora, palestrante, Débora Corigliano, sempre arrasando. Obrigada. Obrigada, viu, pelo carinho de sempre. Obrigada. Intervalo, volto já já.